Olá, eu sou o Cássio Busmanets, estarei apresentando meu estudo em Análise Modal Experimental, orientado pelo professor Dr. Sérgio Henrique da Silva Carneiro. O que é análise experimental? A análise experimental tem como objetivo obter os parâmetros modais da estrutura a partir de uma FRF medida experimentalmente. FRF é uma função em frequência. Isso pode ser útil, por exemplo, se você quiser ajustar um modelo numérico com base no modelo experimental. Então você estará ajustando seu modelo numérico com base num experimento físico para ajustar ele à realidade e poder utilizar esse modelo numérico em outros casos. Também pode ser útil quando você quer analisar uma estrutura muito complexa que não é possível de fazer um cálculo de forma analítica. Então você também pode ter essa aplicação para a análise modal experimental. Porém, essa estimação de parâmetros não é uma tarefa fácil, tanto que ao longo dos anos muitos engenheiros foram desenvolvendo mais e mais técnicas para com que essa estimação de parâmetros modais possa ser feita de forma concisa e precisa. Então, o objetivo desse estudo é justamente comparar três métodos que são mais utilizados atualmente em um caso simples de uma viga engastada. Então, aqui estarei apresentando os três métodos. Temos o Least Square Complex Exponential, que é o LSCE, que é um método que utiliza das funções de resposta ao impulso do sistema no domínio do tempo para fazer a estimação dos parâmetros modais. Temos o Polymax, que é uma continuação do Least Square Frequency Domain Method, que é um método do domínio da frequência, porém o Polymax utiliza esse método com polyreferências, ou seja, múltiplas entradas ao mesmo tempo. E o Polymax Plus, que é uma continuação do Polymax, que mistura ele com o Maximum Likelihood Estimator, que vai ajudar o Polymax a ter, então, uma análise de incertezas, tornando um processo mais estocástico do que determinístico. A metodologia adotada, então, é criação de uma viga de forma numérica no ProMATLAB. Essa viga tem 11 pontos de medições de forma simular, como se ela fosse um experimento real. Ela é engastada no ponto A0 e excitada no ponto A5, gerando então as FRFs que são contaminadas com ruído e mandadas para o SimCenter. No SimCenter, essas FRs são associadas aos seus respectivos pontos e então os diagramas de estabilização são feitos selecionando os modos para que tenha-se os polos, né, para que tenha-se os parâmetros modais. Então, pode ser feita a validação por meio de um curve fitting da síntese modal, que vai relacionar a curva que a gente introduziu no programa com a curva feita pelos parâmetros modais estimados. E também o Automac, que vai comparar se os modos de vibração estimados estão de acordo com a realidade física. Então aqui temos o diagrama de estabilização, o Time Multiple Degree of Freedom, o Polymax e o Polymax Plus. Dá para perceber que o Polymax e o Polymax Plus eles têm menos ruído, digamos assim, no seu diagrama de estabilização, eles são mais limpos. Então isso pode facilitar na hora de você selecionar os polos para seus parâmetros modais e levar uma análise mais rápida e um pouquinho mais fácil. Esse aqui são os modos obtidos, então o primeiro modo, o segundo modo de vibração e o terceiro modo de vibração. Então todos eles estão de acordo com a realidade esperada do problema. Aqui são os resultados para os erros das frequências naturais dos amortecimentos modais. Então dá para ver que os resultados substituídos eles estão bem coerentes, né? Estão bem próximos do resultado analítico. Talvez tenha um pouquinho do erro da parte numérica também. O erro maior realmente aqui está no amortecimento, no terceiro modo, que o Polymax e o Polymax Plus tiveram um pouquinho de dificuldade de estimar com mais precisão. Porém, mesmo assim, observa na síntese modal que a curva está batendo com o que foi introduzido. Então, os parâmetros estimados estão realmente bons assim para esse caso. No caso aí tem uma correspondência de 78%, esse é o ponto que teve menos correspondente de todos. Todos os outros estavam por volta de 95%. Então é uma correspondência muito boa, considerando que a curva tem ruído. E aqui é o Automac, que ele está completamente coerente. É uma matriz diagonal, como esperada, e então os módulos estão de acordo com a realidade física. Então, concluindo, né, pode concluir que os três métodos eles conseguem estimar muito bem, então, para esse caso, os parâmetros modais. Porém, não dá para ir muito a fundo nessa comparação, porque o caso de estudo é muito simples. Então, por exemplo, você só tem uma viga engastada que tem os três modos bem separados, bem definidos. Então, sugere-se no estudo futuro, para que possa fazer uma análise mais completa dessa comparação entre os três métodos, a análise de uma estrutura mais complexa, que possa ter modos próximos de grande amortecimento e talvez variados níveis de ruído, para que realmente possa se comparar em qual caso cada método de estimação de parâmetros modais se sobressai sobre os outros. Com isso eu concluo. Muito obrigado.